Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 25 de abril de 2022, nós já estamos entrando no terceiro mês de guerra e nós vamos falar hoje sobre logística. Esse é um aspecto fundamental de qualquer campanha militar e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão encontrar nada com a profundidade, nenhuma análise com a profundidade que nós vamos apresentar hoje aqui no canal, na língua portuguesa. Eu tenho essa certeza porque o convidado de hoje é o coronel da reserva Silvio Pessoa, coronel do Exército Brasileiro, com muita experiência na área. Coronel Pessoa é da turma de 90 da Academia Militar das Agulhas Negras, o que é inclusive a melhor parte do currículo dele, porque ele é da melhor turma que já passou pela Academia Militar. Ele é mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Ele participou de 2 missões de paz em Angola e no Haiti. Ele foi adido militar brasileiro junto à Embaixada do Brasil no Líbano. O coronel Pessoa tem um curso de MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, comandou um depósito de suprimento, então é um oficial com profundo conhecimento sobre o tema que ele vai tratar. Então eu fiquei muito feliz dele ter aceitado o convite de fazer essa explicação para nós sobre os aspectos logísticos da guerra. Antes de deixar vocês com o Coronel Pessoa, eu peço a vocês que, se não deram like ainda, deem um like nesse vídeo, ajudem a gente a crescer. Tá bem, meus amigos? Então, com vocês, o Coronel Pessoa. Olá, sou o Coronel Pessoa, de Intendência da turma de 1990 da Academia Militar das Agulhas Negras, a mesma turma da do Coronel Paulo Filho, que me convidou para fazer algumas apreciações logísticas sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Eu gostaria de iniciar essas apreciações reforçando que faltam muitos dados. Nós temos aí uma divulgação extremamente filtrada, mas vamos tentar aproximar, sobretudo, do que nós aprendemos e praticamos aqui no Exército Brasileiro com o que está acontecendo no terreno na Ucrânia. E eu gostaria de iniciar pelos fatores da decisão: a missão, o inimigo, o terreno, os meios, que nós conhecemos como MITEM. Bom, a missão é complexa, difícil, muito difícil de entender a missão do exército russo. Nós não conhecemos, o que dificulta bastante saber quais são os objetivos iniciais, quais foram os objetivos iniciais, quais são ou quais foram os objetivos intermediários e os objetivos finais, sobretudo no que se refere ao desdobramento logístico. Por exemplo, essa possível aproximação de Kiev foi realmente um objetivo militar abortado? Foi uma finta, uma dissimulação para atrair grande parte dos meios ucranianos a fim de defender a capital e assim facilitar as operações do exército russo e sobretudo em Donbás? Não sabemos. O inimigo vem se estudando ao longo desses anos. Esse conflito atual é, na minha visão, uma continuidade do que aconteceu em 2014, mas nesse momento há uma variante muito forte, que é o apoio maciço ou um grande apoio recebido pela Ucrânia de forças da OTAN. Considerando que logística é um grande fator no combate, é poder de combate, posso considerar que a Rússia está lutando contra forças ucranianas mais. O exército russo utiliza praticamente meios próprios, então fica mais fácil de conceber uma manobra logística. Eu vou explicar isso mais adiante. Então nós temos a missão, o inimigo, o terreno
O terreno foi um fator no início, a partir de 24 de fevereiro, muito importante, junto com as condições meteorológicas sobrepostas a esses dois fatores, né? O atraso no degelo dificultou a transitabilidade, a trafegabilidade, e isso naturalmente retardou a progressão do exército russo. Os meios, já fiz uma pequena introdução, os russos utilizam meios praticamente próprios e o exército ucraniano está utilizando um mosaico a princípio, que vai do S-300, um armamento antiaéreo fabricado pela Rússia, de concepção russa, né? Até armas, segundo a imprensa, armas que estão no estado da arte e não foram sequer empregadas em um conflito bélico. Isso já chama atenção porque não adianta simplesmente mobiliar um exército com material, ainda que seja um material de última geração, se não houver um contexto maior. E eu vou explicar como que a logística se enquadra nesse momento. Por fim, as questões que envolvem a população civil. Então, para a concepção da manobra, nós temos que estudar os fatores da decisão e, naturalmente, viabilizar ou dizer o que tem que ser modificado para que a manobra se torne viável. Na esteira dos fatores da decisão, é interessante estudarmos o DOAMEP. São 7 letrinhas, DOAMEP. É um acrônimo que caracteriza a estruturação de uma força, a capacitação de uma força. Uma força não é só capacitada pelo seu material. Então, doutrina, adestramento, organização, material, ensino, pessoal, infraestrutura, educação, pessoal, infraestrutura. Notem que o material é somente um item, um tópico do DOAMEP. Não se faz uma capacitação, não se constrói uma capacitação somente com material. E na esteira do material, nós precisamos de uma cadeia logística. Nós precisamos de níveis de manutenção. Não acredito que simplesmente a doação de material capacite um exército, sobretudo em um período de tempo muito curto, capacite o exército de tal forma que modifique uma campanha, um conflito. A não ser que, junto com esse material, venham operadores capacitados, venham os logísticos, os equipamentos logísticos, também da mesma forma capacitados a fazerem a manutenção desse material, bem como uma cadeia logística para prover os suprimentos necessários para a manutenção e para a operação do material. Lembrando que interoperabilidade é algo importantíssimo hoje e é algo que a OTAN se preocupa muito quando se prepara para uma operação. E a interoperabilidade ela acontece desde o campo social até o campo efetivamente de emprego de uma força multinacional, multidimensional. Nas aquisições de material pelo Exército Brasileiro, nós temos os requisitos. Um dos requisitos observados, sobretudo para materiais como esses que são empregados com grande poder de tecnologia agregada, são os requisitos logísticos. Então isso é muito interessante analisar, porque muito tem sido divulgado que muito equipamento de diversas origens, de diversas fontes, tem sido disponibilizados à Ucrânia, mas é difícil de compreender como isso efetivamente vai se transformar em capacitação e poder de combate. Feita essa introdução, eu gostaria de passar
a parte das operações efetivamente ditas. A primeira fase é a preparação. Essa preparação vem ocorrendo desde 2014, a princípio. Alguns analistas têm feito essa avaliação, essa ligação, e ela começa naturalmente com o levantamento das necessidades, a primeira fase da logística. Vai se gerar um custo, uma planilha de custo e posteriormente um orçamento para que a segunda fase seja efetivada, que é a obtenção dos materiais. A Rússia naturalmente tem essa obtenção no campo doméstico, e a Ucrânia tem sido aquinhoada com a obtenção praticamente por manutenção, por cessão, né, por diversos países, de diversas origens. Vem a distribuição para que efetivamente passe a uma nova fase que eu chamei de concentração estratégica. Essa fase da concentração estratégica me chama muito a atenção, porque no desenrolar das operações na terceira fase, muito se falou de deficiências logísticas. E eu fiz algumas observações, sobretudo quando algumas autoridades anunciavam que o ataque era iminente. Eu fiz algumas observações, guardei comigo, se aquela certeza não seria em função da movimentação logística. Haja vista que para uma operação ofensiva, os meios logísticos devem ser carreados o mais à frente possível. A manutenção deve ser ultimada. Os meios de saúde devem ser carreados também para a frente, o mais à frente possível. E parece que na terceira fase, depois da concentração estratégica, algumas falhas logísticas começaram a aparecer e alguns questionamentos. Lembro que essa concentração estratégica ela ocorreu ao longo de meses. Ela pode ter iniciado, sobretudo após o exercício com a Bielorrússia ou Bielorrússia, e alguns materiais estavam parados, talvez até demandando manutenção. Porém, pode ter sido uma simulação, não se errar, não se preparar logisticamente, pelo menos na região fronteiriça, Ucrânia-Bielorrússia, Ucrânia-Rússia, ou que tenha sido levantado que a simples concentração estratégica levaria as partes a sentar à mesa e então procurar uma solução antes de efetivamente iniciar o conflito. Lembro que a concentração estratégica é um ponto extremamente sensível, reunir sobretudo material com o pessoal, o material em condições de ser empregado, reunidos conforme as frações, conforme a movimentação. Então exige também uma segurança, um momento em que a força a ser empregada está extremamente vulnerabilizada, e a concentração deve visualizar o movimento que vai se dar com o início da ofensiva. Ok? Priorizando então o que? Os eixos por onde os meios passarão. E isso exige naturalmente um plano de circulação de trânsito, de controle de trânsito muito eficiente, eu diria eficaz, para que não haja atrasos, para que não haja retenções. A terceira fase, para mim, se deu, o início se deu com a ofensiva propriamente dita. O exército russo parte então para uma ofensiva, adentrando no território ucraniano, uma operação clássica, né, um combate convencional, com movimentação de blindados de toda a ordem, exigindo
um grande ressuprimento de classe 3 e posteriormente de classe 5. Classe 3 é combustíveis, óleos e lubrificantes. Então, essa movimentação, sobretudo em uma frente muito ampla, exigiu uma preparação, ou exigiria uma preparação de concentração de depósitos de combustíveis. A Ucrânia, por outro lado, se preparou para retardar o exército russo, uma manobra talvez muito próxima de um movimento retrógrado, e posteriormente passando para algo como uma guerra de resistência. Então, muito provavelmente, os suprimentos que foram considerados necessários foram estocados, cachês foram montados, depósitos foram montados em determinados pontos para efetuar esse retardamento do exército russo, sobretudo atuando nos eixos de suprimento, nos comboios de suprimento. O conflito se intensifica talvez mais do que o esperado inicialmente, então cresce a demanda de classe 3, cresce a demanda de evacuação de feridos, de trabalhos inclusive de recuperação de corpos. Não observei evacuações aeromédicas, muito provavelmente porque os armamentos utilizados pela Ucrânia não permitem o emprego livre de meios aeromóveis para a evacuação aeromédica, e isso foi se intensificando, foi se tornando cada vez mais difícil na medida em que o exército russo entrava com maior profundidade na Ucrânia. Eu queria também ressaltar que a partir desse momento os meios passaram a ser atacados na sua retaguarda, e as ações de segurança de área de retaguarda, de controle de danos, muito provavelmente devem ter se intensificado. Segurança de área de retaguarda é algo que não podemos desprezar, sobretudo quando a profundidade da manobra ela se intensifica. Bom, reunido o pessoal com material, o controle de trânsito efetuado, iniciada a manobra, uma manobra extremamente larga, lembrando que o território ucraniano como um todo se aproxima em termos de área do território, das dimensões do território do estado de Minas Gerais, mas houve um alargamento da frente e com o tempo essa profundidade também foi sendo ampliada. E aí eu vou chamar a atenção para os dois maiores inimigos da logística em qualquer circunstância, para qualquer tipo de logística: o tempo e a distância. Não tem como considerar que quanto maior o tempo e quanto maior a distância, as análises serão as mesmas. Quanto maior tempo, maior distância, os fatores de risco são outros. Então tem que se avaliar constantemente os riscos. As tabelas estatísticas tendem a alterar, o desvio padrão tende a alterar, a matriz de esforço tende a alterar. Então, o que parecia ser uma campanha rápida, ou que alguns analistas previam como uma campanha rápida, se estendeu, e com isso os problemas logísticos começam a se intensificar. E nós vamos fazer no final dessa pequena apresentação, dessa pequena explanação, vamos apresentar algumas cidades, algumas localidades
que eu consegui pensar como de grande importância tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Ok, intensificado o combate, necessidade de manutenção crescente e o suprimento classe 5 também. Quero lembrar que o exército russo tem, os números não são precisos naturalmente, mas no início da campanha estimava-se que mais de 100 mil homens. Se nós considerarmos que cada homem vai consumir em torno de 1,5 kg de ração por dia, ração que eu digo é alimentação, alimentos, é o classe 1, é o suprimento classe 1, mais 2 litros de água para consumo próprio, nós temos aí em torno de 3,5 kg a ser transportado dia para cada homem. Todo mundo tem que fazer as suas refeições. Então é um volume e uma tonelagem expressiva somente para manter o homem alimentado. Naturalmente tem outras necessidades, os serviços, na medida que a campanha se estende, eles vão sendo cada vez mais necessários. Ninguém resiste a mais de uma semana, mais de 10 dias, sem no mínimo trocar o uniforme, banhar-se. Então, diversas atividades, na medida que o combate se estende, vão tomando um volume maior. Não tem como. Queria chamar a atenção também que nessa fase das operações, nessa terceira fase, as demandas civis passam a ser cada vez mais profundas ou fortes. A necessidade de um corredor humanitário reservado, mediante um bom controle de trânsito, um espaço aéreo sem ameaças a esse corredor humanitário, com vias apropriadas e reservadas para que a população civil seja evacuada, seja transportada. Nessa fase também muito se discutiu sobre as baixas. Naturalmente nós não temos muitas informações do lado ucraniano, mas a imprensa tem noticiado que o exército russo sofreu muitas baixas e há indícios que realmente isso pode ter acontecido pelos meios destruídos, né, de fácil identificação, e uma análise estimada aí de mortos e feridos. Também houve a imprensa russa noticiou que o porta-voz Dmitry Peskov, é um porta-voz do Kremlin, teria de certa forma realmente confirmado que o exército estaria tendo baixas, talvez até baixas acima das previstas inicialmente. Chamando a atenção que os dados médios de planejamento da MEPLAN para o início do combate provavelmente foi 1, e no decorrer da terceira fase, já na ofensiva, ele teve que ser alterado. Ok? Para não me estender, eu vou tratar agora de algumas cidades que chamaram muito a minha atenção quando eu começo a pensar na internet algo que eu possa montar um mosaico. A primeira delas me perdoem se a pronúncia não sair adequada, é Lviv, que fica muito próximo da fronteira da Polônia. É uma cidade, é um entrocamento rodoviário muito grande, é uma cidade com cerca de 800 mil habitantes, 7ª ou 8ª cidade da Ucrânia, bem a oeste da Ucrânia, e ela está muito próxima da Eslováquia também, ok? E com acesso à Romênia. Provavelmente, boa parte dos meios que chegam hoje à Ucrânia estão passando por essa cidade. Tem uma malha rodoviária muito significativa que permite acesso às principais cidades do país, inclusive Kiev.
esse suprimento deve estar entrando por infiltração. Nós temos aqui as rodovias M10, M11, H13 e a E471. Foram rodovias que eu identifiquei que podem estar sendo empregadas para levar esses meios para Lviv. A cidade está a cerca de 400 quilômetros a sudeste de Varsóvia, cerca de 860 quilômetros de Praga e 780 quilômetros de Bratislava. No lado russo, eu identifiquei Belgorod. Em Belgorod, que está a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Kharkiv, okay, nessa região, e podemos ter ali depósitos de munição para apoio ao exército russo e hospital de campanha. Lembrando que também, junto à fronteira com a Bielorrússia, ou Bielorrússia, nós podemos verificar a possibilidade de ter hospitais de campanha desdobrados. E hospitais do próprio país, da própria Bielorrússia, que foram provavelmente mobilizados para apoiar as forças russas. Isso, inclusive, psicologicamente, seria menos complicado do que evacuar esses feridos para dentro do território russo. O porto de Berdiansk, cerca de 120 quilômetros de Melitopol e 84 quilômetros de Mariupol, ok? Melitopol, aqui nessa região, bem a sudeste da Ucrânia, e Mariupol. Berdiansk, então, pode ser uma base logística, pode ter sido instalada uma base logística russa com acesso pelo mar de Azov. Debaltsev, que está a cerca de 86 quilômetros de Luhansk e 82 quilômetros de Donetsk. Muito próximo aqui, então, da região da Crimeia, de Berdiansk. Essa cidade, Debaltsev, dentro já do território ucraniano, na região do Donbas, é um entroncamento muito importante na minha análise. E a própria Crimeia, a região já incorporada pelos russos, uma região de contestação, mas que tem uma capacidade de, a partir dela, prover uma logística considerável, sobretudo para essa região do sudeste ucraniano. Então, basicamente, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Naturalmente, falta alguma coisa, as dificuldades para a análise, para a compreensão do que efetivamente está acontecendo é muito grande, muito filtro nas informações, mas, logisticamente, a gente consegue fazer alguma análise, aproximando, sobretudo, as informações dos conceitos que nós estudamos, dos conceitos que nós adotamos no Exército Brasileiro. Paulo Filho, obrigado pela consideração, pelo desafio e, acima de tudo, pela confiança. E eu termino, então, essa pequena explanação do que pode estar acontecendo nesse conflito. Um abraço a todos, suprir, transportar. Então, eu tenho certeza que vocês ficaram impressionados com todos os aspectos que o Coronel Pessoa apresentou, com a complexidade da logística em uma operação militar, como a que está ocorrendo lá, como na guerra da Ucrânia, tanto a operação russa quanto a operação ucraniana, os vários aspectos apresentados pelo Coronel Pessoa. Então, se vocês assistiram esse vídeo até aqui, se vocês ouviram o podcast até aqui, é porque esses assuntos de logística te interessam.
Então não deixe de se juntar a todos aqueles que contribuem com o canal. Vocês podem se inscrever no Clube de Membros, vocês podem procurar no site paulofilho.net.br/apoioblog outras formas de nos apoiar no nosso trabalho. Tá bem, pessoal? Então até o próximo vídeo. Tchau!